Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. É verdade, dois membros da Igreja de Jesus Cristo se envolveram em um dos casos mais horripilantes que você pode ver em vida. Lori Vallow e Chad Daybell criaram um culto macabro, uma seita das trevas, deturpando ensinamentos verdadeiros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E a situação foi tão terrível que ela se transformou em série da Netflix. Então tem lá a série da Netflix que está como nome de Sins of Our Mother e foi traduzido para Crimes da Nossa Mãe ou Crimes de Nossa Mãe, algo nesse sentido. E apesar do caso ter acontecido em 2020, o julgamento foi agora, certo? Foi há algumas semanas, e o pior de tudo é que vários elementos da igreja aparecem, tanto na série da Netflix, quanto no caso que foi julgado agora. Então tem lá aparecendo o livro de Mormon, o nome da igreja, Joseph Smith é citado e tudo mais. E vê só, eu sei que muita gente, quando eu trago esse tipo de vídeo aqui, principalmente os haters do canal, vão dizer o seguinte: como é que você traz um conteúdo desse? Como é que você está falando sobre esse assunto? Deixa abafado, é melhor a gente não falar, porque isso é ruim, deixa quieto. E eu te digo o seguinte: se você quer viver no mundo do algodão doce, do balão colorido, do palhaço feliz, vá com ele, vá com o palhaço feliz, com o algodão doce e com o balão colorido. Eu aqui no canal vou falar para os inscritos a realidade como ela é e as coisas como elas se apresentam de fato, certo? Não adianta negar as coisas. Isso aconteceu. O tema precisa ser tratado, certo? E você que é hater desse mesmo jeito aqui que eu estou falando, é o mesmo que depois vai dizer o seguinte: olha, como é que aquele evangélico segue aquele pastor que rouba o dinheiro dele, que bota chifre na cabeça dele e faz as maiores maracutaias possíveis. Como é que ele continua seguindo aquele pastor? É desse mesmo jeito que você está fazendo agora, com esse mesmo modus operandi, que é o de negar a realidade como ela é, certo? Então, para os inscritos do canal, eu vou falar, é importante. Porque se alguém vier perguntar para os membros da igreja e a pessoa tiver assistido aqui o vídeo do canal, vai saber do que se trata e vai saber como responder, tá bom? Então é isso, e é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. Pois muito bem, verifica o botão de gostei para esse vídeo chegar para mais pessoas, toca no inscrever-se, pressiona o sininho das notificações colocando em todas, e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente se ajudar, tá? Eu ou o pessoal aqui do canal vai conseguir te responder em qualquer dúvida que você tiver, tá bom? E se você está em outra rede social, WhatsApp, Facebook, vem para cá pro YouTube para fazer essas coisas. Apertar o gostei, inscrever, sininho e o comentário aí, tá? Então vê só, olha só como essa história toda começou. Esse sujeito, que é membro da igreja, tá? Não se sabe se já foi excomungado ou não, mas esse sujeito, o Chad Daybell, ele diz que certa vez ele estava em um penhasco e saltou desse penhasco. E ao saltar desse penhasco, teve uma experiência de quase morte. E aí nessa experiência ele acessou uma dimensão espiritual. Vai vendo como é que vai ficando essa história. Então desde esse dia aí, ele descobriu que existe essa suposta dimensão espiritual. Chad Daybell descobriu. Pronto. Aí teve outra vez que ele, em uma das praias da Califórnia, foi atingido por uma forte onda e foi jogado para bem longe ali no meio do mar. E de repente teve outra experiência espiritual. E desde essa vez aí, ele ficou com um pé nessa dimensão espiritual e outro pé na terra em que todos nós vivemos, segundo seus relatos. Vai vendo como fica essa história toda. E ele conta lá, ele tem um livro, né, chamado Edge of Heaven, e é onde ele conta todas essas experiências. E aí,
ele decide criar um culto em torno disso. Tá? Ele começa a produzir conteúdos para a internet, faz podcast, faz diversos materiais nesse sentido, até que Lori Vallow é atraída pelos ensinamentos de Chad Daybell. Olha só a situação, vai vendo. Aí, beleza, os dois começam a fazer parte dessa seita e Chad Daybell diz que por conta dele ter acesso a essa dimensão espiritual, ele consegue ver pessoas que têm um espírito ruim e pessoas que têm um espírito bom. E ele consegue aí, segundo ele, dar um nível, né, uma nota de quantidade, ou seja, uma quantidade numérica de espírito ruim que uma pessoa tem e espírito bom. E que quando esse espírito ruim está muito alto, o único jeito de livrar essa pessoa é matando-a. Olha o absurdo e olha a situação macabra. A Lori Vallow, absolutamente devota desse Chad Daybell, começa a conspirar junto com ele e os dois começam nessa jornada da loucura, né, identificar as pessoas e aí, segundo o documentário da Netflix, foi isso que motivou os inúmeros crimes que os dois e mais outras pessoas aí cometeram. Então, morreu o ex-marido de Lori Vallow, morreram outras pessoas e dentre elas, o que marcou muitas pessoas foi a morte de duas crianças que eram filhas, né? Um rapazinho e uma mocinha que eram filhas da Lori Vallow. Então, olha o perigo de um sujeito pegar ensinamentos que são verdadeiros e deturpar e transformar em algo macabro, que foi o que esse Chad Daybell fez. Certo? E aí ele cita várias vezes Joseph Smith, cita elementos da igreja no julgamento, conversas que foram gravadas. Né? Tem uma amiga da Lori, né, que é a Melanie, que ela começa a entregar as coisas esquisitas que estão acontecendo. E aí ela gravou uma das ligações, essa amiga da Lori, né, a Melanie, e ela fala, olha, tô achando estranho tudo que está acontecendo, não acho os seus filhos, né? E aí a Lori fala, os amigos de Joseph Smith também traíram ele. Olha só a deturpação da situação, entende? Então, foi, assim, macabro, diabólico, horripilante isso tudo que aconteceu. E a princípio, Lori e Chad foram presos não pelo assassinato das crianças ou coisa do tipo, mas por eles terem ocultado a informação à polícia, certo? Foi por isso que eles foram presos a princípio. E aí depois, mais tarde agora, né, no julgamento, foram condenados os dois, certo? Então, graças a Deus que a justiça foi feita, eles foram condenados, certo? Pela loucura em que se envolveram, que é muito triste, aonde uma loucura pode levar a pessoa. E aí nisso tudo, você já sabe, os opositores da igreja fizeram a festa. Né? Aí falaram, tá vendo? Os ensinamentos da igreja levam as pessoas a fazer isso. É isso que acontece quando você é membro da igreja, certo? E é por esse motivo também que eu faço esse vídeo. Porque esse tipo de afirmação é um absurdo. Ela não é o que a realidade mostra, certo? Porque a própria realidade mostra que quando você é membro da igreja, você tem inúmeros frutos maravilhosos. E que você pegar a exceção da regra, é você transformar a exceção na própria regra. Isso não é o real. É só você pegar os frutos que os santos dos últimos dias verdadeiros têm, que é o mãos que ajudam, você vê gente pintando escola, você vê gente caridosa, você vê os projetos da igreja de autossuficiência, né, onde pessoas têm as suas necessidades físicas e espirituais supridas, gente recebendo comida, certo?
o trabalho de genealogia da igreja, que contribui com toda a sociedade, com informações para você saber a respeito da sua família. Olha só quantos frutos bons a igreja tem. Como é que você quer pegar a exceção, que são dois doidos, né, que se envolveram com mais outros doidos, e transformar na regra? Isso é um absurdo. E se você pega essa mesma medida para medir a igreja, que é o de pegar dois doidos para medir todos os mais de 16 milhões de membros da igreja, se você pega essa medida para medir outras coisas, nada se sustenta. Porque se você parte para a ciência, e quer dizer, pegando a exceção e transformando na regra, certo? Você vai dizer que todo cientista é racista. Porque existe lá, dentro dos cientistas, o entendimento de que existe a ideia de raças. E sem a ideia de raças, as pessoas não conseguiriam ser racistas, certo? Ou você não sabe, por exemplo, dos darwinistas sociais. Procura aí na internet, vai lá, procura lá o que é o darwinismo social. Então a gente vai pegar a exceção, que é o darwinismo social, uma ideia absolutamente racista, que separa as pessoas em raças, e transformar em regra também e falar, não, todo cientista é racista. E aí vai ser assim? Ou vamos pegar, por exemplo, um opositor da igreja, que é o Mark Hoffman, e transformar em lunático, certo? Como ele o foi. Então a gente vai transformar, ó, tá vendo? Todo opositor da igreja é psicopata, lunático, maluco. E aí, é esse tipo de generalização que a gente vai fazer? Então, quem faz esse tipo de coisa ou é ignorante e está negando toda a realidade, ou é sem vergonha mesmo e picareta, como eu já denunciei várias vezes aqui. Esse tipo de comparação não se faz. Nada se sustenta, nem uma igreja, nem uma ciência, nem um segmento da sociedade, nenhuma instituição da sociedade vai se sustentar quando você pegar as exceções e transformá-las em regra. Simples assim. Para você que não pegou ou não se recorda aqui, o Mark Hoffman é um opositor da igreja que queria explodir as pessoas que descobriram as maracutaias que ele andava fazendo, como a carta da salamandra e todos os outros documentos que ele forjou para enganar santos dos últimos dias. De uma coisa eu tenho certeza, e pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos dos santos dos últimos dias são autossuficiência, genealogia das famílias, mãos que ajudam, serviço cristão, amor ao próximo, ajuda com quem tem fome, pintura de escola, alívio de fardos espirituais e físicos. Aonde tiver um santo dos últimos dias, verdadeiro, ali terá alívio de dores e de sofrimento. E eu testifico isso em nome de Jesus Cristo. Amém.